E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui o roteiro de aula prática de eletrônica analógica, beleza? Então, primeiramente aqui, eu vou ensinar vocês aqui, né, como resolver, né, esse trabalho aqui de roteiro. Então, vamos aqui para a nossa primeira etapa, que a gente vai falar sobre diodos e circuitos com diodos, tá bom? Circuitos retificadores com diodo. Então, essa primeira etapa aqui, a gente vai falar sobre o diodo de Zener, tá bom? E aqui tem uma explicação, né, sobre como que ele funciona e etc, né, tipo os componentes que são utilizados. E nessa etapa aqui a gente vai utilizar o laboratório da UGTech, beleza? Então aqui eles deram um tutorialzinho de como você deve realizar o experimento. Lembre-se de, ao realizar o experimento, tirar todos os prints e anotar os valores, né, que vocês encontraram e explique também em cada etapa o que você realizou, né, para realizar o experimento. E depois disso, né, de ter feito esse tutorial aqui do laboratório da UGTech, você vai preencher esses dados aqui com as tensões medidas e a tensão do diodo, tanto ele vazio quanto ele vazio também. Não, aqui ele tá de... Essa tabela aqui, ela tá meio estranha, então ela começa em 1 e termina em 20, tá bom? Então é de 1 a 20, eu achei que era duas etapas diferentes. Aqui tá meio esquisito, bem esquisito, pra falar a verdade, esse tipo de tabela aqui, mas enfim. Então, a gente vai medir a tensão, né, de 1 a 20 e anotar os valores, né, do diodo em vazio, ok? Depois de ter medido, a gente vai realizar a mudança do circuito, tá bom? E depois disso, né, que a gente realizou a mudança do circuito, a gente vai anotar os valores de novo, de 1 a 20, ok? Então vamos dar uma olhada aqui mais embaixo. Aqui temos um checklist do que a gente deve fazer, né, passo a passo, né, como que a gente deve realizar o experimento. E no resultado a gente vai ter que criar, né, como se fosse um relatório explicando, né, passo a passo ali o que a gente fez para atingir os resultados ali. Então, nessa etapa aqui é basicamente isso, é só realizar o experimento, anotar os valores e realizar uma conclusão, né, o que você identificou nesse trabalho, ok? Então, a primeira etapa é isso. Então, agora vamos para a nossa segunda etapa, que a gente vai falar aqui sobre os transistores bipolares de junção, ok? Então, nesse programa aqui, a gente vai, nessa etapa aqui, a gente vai utilizar o LT-Spice, que é um programa aqui muito bom aqui para realizar circuitos elétricos, tá bom? Você pode baixar ele aqui nesse link. E nessa etapa, a gente vai realizar esse esquemático aqui. Você pode seguir esse tutorialzinho aqui, que ele está muito bom. Então a gente vai desenhar esse esquemático aqui no LT-Spice, né? Colocar esses comandos que está nessa região aqui de baixo. Vamos ver aqui para baixo. Aqui está os comandos, né, que a gente vai ter que utilizar, né? DC sweep, first source, second source, third source, né? Então a gente vai colocar esses valores aqui, que vai ficar dessa forma. Clique em OK. Então é basicamente seguir esse tutorial aqui, beleza? Tá bem tranquilo. E após você seguir esse trabalho, esse tutorial, ele vai gerar gráficos para você. Então, deixa eu ver, esse aqui é um, esse aqui é outro, né? Então, primeiramente, né, a gente vai... Acho que é esse aqui, peraí, só um minutinho. É esse aqui. Então, primeiramente, né, a gente vai fazer esse aqui e vai gerar uma curva de gráfico. Então, nesse gráfico aqui, a gente vai filtrar no gráfico apenas os valores, né, de VCE e IC, ok? Se você dar uma lida aqui certinho, ele vai mostrar exatamente o que deve ser feito. Aqui, qual que é o gráfico, qual que é a linha de gráfico que você deseja manter, tá bom? Eu só não vou lembrar aqui ao certo. Aí depois disso, né, depois de você ter montado esse circuito, você vai refazer o circuito, você vai retirar o resistor, como você pode ver que tem um resistor que não tem mais, você vai mudar o circuito. E depois você vai gerar os gráficos novamente, tá bom? Então ele vai dar um outro esquemático de gráfico, você vai anotar, tirar print e explicar passo a passo como que você chegou nesses valores, beleza? Então aqui temos aqui agora outro esquemático que a gente vai ter que fazer, no formato op.op, ok? Aí nesse formato .op, a gente vai descobrir um outro gráfico também, aí você vai, anota os valores, né, que estarão, né, no gráfico. Então, nessa etapa aqui é basicamente isso, tá? Tá um pouquinho confuso, mas se você seguir passo a passo aqui, você consegue realizar tranquilamente, tá? É basicamente só desenhar o circuito e ativar os comandos, né? Colocar os comandos e gerar os gráficos, tá? Então, basicamente, por cima é isso, ok? Então, vamos aqui para a próxima etapa, ok? Vamos analisar aqui. Agora a nossa etapa 3.
Então, para nossa etapa 3, a gente vai montar um circuito de polarização de um JFET, ok? Então, é basicamente dessa forma que ele funciona, ok? Isso aqui é um tutorialzinho simples de como que funciona. E nosso circuito, ele deve ficar dessa maneira. Então, aqui temos um resistor, aqui temos uma fonte, aqui temos um JFET, ok? E aqui outros resistores, aqui um terra. Então, para você selecionar esse JFET, né, a gente vai digitar NJF nessa parte aqui de circuitos, que ele vai gerar esse novo circuito aqui diferente, tá bom? Então, tudo que você precisar de circuitos que são diferentes, dá para você pesquisar normalmente ali no teclado, tá bom? Que ele já vai aparecer para você o componente correto para vocês, beleza? Então, após montar o circuito, né? Então, aqui ele selecionou o JFET 2N5432. Depois de ter montado todo o circuito, você vai realizar a medição da sua tensão e também a medição da corrente. Depois você vai ter que comparar os valores de VGS e ID, beleza? Que foram calculados. Então, isso aqui, você vai gerar os gráficos, né? E entender como que funcionou essa parte de como você mudou, né? Você realmente tirou o resistor e colocou outro. Então, é basicamente isso. Você dá uma lida aqui, você vai entender melhorzinho aqui como que funciona. Como é uma parada um pouco mais de elétrica aqui, eu não vou conseguir explicar 100% para vocês aqui, tá bom? Como que vai funcionar esse trabalho. Mas é bem simples, tá? Porque é basicamente você realizar o experimento, né? E com o valor do experimento você pode posteriormente realizar o valor empírico, né? Analítico, como utilizando essas fórmulas aqui, tá bom? Então, isso aqui é bem tranquilinho de fazer, tá? Mas caso você tenha alguma dúvida aí, você pode deixar nos comentários aí. Ou acessar o meu site aqui, que eu vou deixar também na descrição. Então, aqui agora na etapa 4, não vou me estender muito aqui na relação aqui de, de introdução, né? Então, a gente vai baixar agora o LT Spice, a gente vai utilizar de novo o LT Spice. E aqui é o mesmo esquema, a gente vai montar o esquemático aqui do programa. Caso você não ache, você consegue encontrar, tá bom? Ele aqui na lista, né? Nas pastas. Então a gente vai montar o esquemático e aqui é diferente, que a gente vai ter que montar uma Spice Directive, ok? Então a gente vai deixar um comando, deixa eu ver se tem aqui o comando, cadê? A gente vai utilizar o Spice Directive, né? E aqui, ó, a gente vai inserir o texto inc.opamp.sub, ok? Então você digita aqui, ó, inc.opamp.sub, dá um ok, e ele vai aparecer aqui embaixo. Então aqui você seleciona e vamos aqui mais para baixo. Beleza, aqui você vai selecionar um ponto .ap e você vai rodar o programa. Assim que você rodar o programa, né, ele vai dar os valores e você vai ter que saber interpretar esses valores que foram encontrados nesse circuito aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, ele está pedindo para a gente registrar o valor da tensão obtido na saída do amplificador operacional e depois a gente vai resolver esse circuito analiticamente. Então, a gente vai fazer os cálculos para verificar se esses cálculos eles bateram com o valor analítico, com o valor experimental ou não, ok? Então, é um trabalho relativamente fácil. Que eu sou de mecânica, eu meio que consegui fazer esse trabalho aqui tranquilamente, sabe? Eu ainda estou na metade desse trabalho, então eu que tenho mais afinidade com mecânica, consegui fazer esse trabalho relativamente fácil, tá? Então, espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Caso você tenha alguma dúvida aqui sobre esse trabalho, pode mandar mensagem aqui no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição e também o meu site, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu e falou!